O desmatamento na Amazônia está aumentando ou diminuindo? E o que o governo tem feito para preservar a floresta? Quantos lixões foram fechados pelo país e quando os últimos serão definitivamente lacrados? Perguntas para o próprio ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Numa entrevista ao vivo, que você acompanha aqui com a gente, o ministro também fala sobre energia limpa, proteção de mares e oceanos e combate a crimes ambientais internacionais. Ações para reduzir o efeito estufa e o gás metano também fazem parte da conversa que você vê a partir de agora. Mas a gente começa falando de Amazônia. Veja aí. De forma mais contundente, com uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça. O Ministério do Meio Ambiente também, via decreto, nós aumentamos a punibilidade, mais rigor nas multas. Antes, as multas em relação à madeira nativa ilegal tinha um limite de R$1 milhão, nós passamos esse limite a R$50 milhões. E nos casos de acontecer isso dentro de parques nacionais, isso pode dobrar, sendo mais rigoroso aí no cumprimento das multas e no cumprimento das leis ambientais, especialmente na Amazônia. Já estamos com 739 servidores no IBAMA e no ICMBio, são as agências de controle ambiental do governo federal, que já foram contratados ano passado e já estão atuando e já estão fazendo parte do grupo de servidores e analistas desses dois órgãos. Além disso, informática, tecnologia da informação. Nós aprimoramos sistemas que nem o Sinaflor, que é o Sistema Nacional de Controle de Informações de Produtos Florestais. Esse sistema agora rastreia a madeira da origem até o destino. E, além disso, o Pau Brasil, que conecta esse sistema Sinaflor com o Siscomex, que é para exportação. Então, quando a gente garante a rastreabilidade da madeira de ponta a ponta, a gente traz mais controle, especialmente em relação ao desmatamento. Em relação a incêndios, o ano passado, essa operação Guardiões do Bioma Incêndios, que foi reeditada agora esse ano, no mês passado, também combateu, junto com os bombeiros estaduais, combateu os incêndios, especialmente Pantanal, parte da Amazônia e parte do Cerrado, e teve um resultado aí de redução de 17%. Então, nós estamos aí atuando de forma integrada com os estados, governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuando aí no combate ao crime ambiental na região amazônica. Ministro, eu vou te perguntar quais são as iniciativas para fortalecer o IBAMA e o ICMBio. O senhor já citou aumento de funcionários, né? Exatamente, aumento de funcionários e recursos. Ano passado nós tivemos uma verba suplementar de R$270 milhões, aumentando aí o orçamento e investindo aí em caminhões, equipamentos, veículos, tratores, coletes à prova de bala, vários investimentos aí, totalizou aí, foram R$235 milhões no IBAMA e uns 91 milhões no ICMBio, para trazer aí esses órgãos mais estrutura para combater e proteger os parques e as áreas que são de responsabilidade do governo federal. Ministro, vamos falar um pouquinho aí do mercado de crédito de reciclagem. Como é que ele está funcionando e quais ações o governo aí vem adotando para incentivar essa política? O governo federal criou o Recicla Mais. Ele nasce de dois bons exemplos. 99% das latinhas de alumínio são recicladas no Brasil, porque elas têm valor econômico. Do outro lado, você tem um programa Campo Limpo dos defensivos agrícolas, onde 94% também são retornados. São retornados por quê? Porque a indústria que vende esse produto, que comercializa esse produto, faz um leilão reverso e coloca dinheiro nessa economia circular, que é a reciclagem das embalagens defensivas. O que aconteceu? Esses dois modelos trouxeram a gente a criar o crédito de reciclagem, o Recicla Mais, onde a embalagem vai começar a ter mais valor e assim vai criar uma nova economia verde, ajudando os agentes de reciclagem a coletar essa embalagem e levar até um ponto de descarte correto, um ecoponto, para essa economia circular acontecer. E, ministro, preservação ambiental também passa pela gestão de resíduos das políticas nesse setor, né? Sobre os lixões, quantos já foram fechados no Brasil nos últimos anos e qual a perspectiva para o setor até o final do ano? Já foram fechados de 2019 a 2021 645 lixões, conforme a Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos de Efluentes, a ABET.
E os números até, acho que vão sair os números novos desse ano, que o primeiro semestre deve chegar a ultrapassar 700 lixões fechados durante esses últimos 3 anos e meio. Ministro, o Ministério tem realizado agendas com embaixadas e autoridades do meio ambiente de diversos países, né? Como é que anda a discussão desse tema aí no mundo? Esse é um desafio atual, desafio ligado ao meio ambiente, está muito ligado à energia. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na OCDE, junto com o secretário-geral, Mathias Cormann, que veio aqui para o Brasil. Participei na Estocolmo 50, também uma reunião importante, e agora, semana passada, na Conferência dos Oceanos. Ali na Europa dá para ver claramente o desafio de segurança energética. Do outro lado, na Cúpula das Américas também, eu pude participar da Cúpula das Américas e também entender um fortalecimento das Américas mais sustentável e economicamente mais integradas. O que preocupa é a busca por segurança alimentar e energética. Estados Unidos e Europa estão abrindo mão de áreas protegidas com florestas nativas para a produção de alimento. E do outro lado, a Europa está explorando o carvão agora para compensar o gás que está deixando de ser consumido e de ser exportado da Rússia. Então, essas duas ações vão na direção contrária daquilo que são as metas acordadas de clima. Então, esse é um desafio global, como solucionar uma segurança energética limpa para o mundo. E o Brasil pode ser parte da solução. Eu aproveitei esses encontros para apresentar aí a possibilidade de energia limpa para exportação. E o Brasil mostrar mais uma vez que é parte da solução dos desafios globais e agora em relação à energia limpa. Ministro, recentemente o Ministério apresentou dados sobre a industrialização verde do Brasil no Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte sobre esse comitê e falar dessa questão da industrialização verde. Durante essas reuniões, nós conseguimos entender que existe uma nova geopolítica industrial e ambiental acontecendo no mundo nesse momento. O mundo está olhando bastante para um bloco verde, um bloco ligado, por exemplo, aos países da Europa, Estados Unidos e Japão, que tem uma preocupação ambiental bastante relevante. E o Brasil pode ser parte de uma nova cadeia de suprimento global. Uma cadeia de suprimento global baseada em produção verde. O que significa uma produção verde? Uma baixa emissão de gases de efeito estufa, e para isso você tem que ter um país que tem energia renovável. O Brasil já foi pioneiro na sua transição energética, com mais de 85% da energia elétrica renovável de diversas fontes. Isso dá uma segurança em relação ao sistema energético brasileiro, porque nós temos diversas fontes de geração de energia, e o Brasil tem entendido que quando você já tem energia renováveis em volumes como esse, acima de 85%, e você pode chegar a ter projetos com 100% de energia renovável hoje no Brasil, você pode instalar aí cadeias de suprimento globais aqui no Brasil. E ser cadeias de suprimentos para competir com uma cadeia de suprimento cinza que vai vir da Ásia, com energia, com combustíveis fósseis e de uma forma produzindo produtos dessa cadeia de suprimento com uma alta pegada, de gás de efeito estufa, de crédito de carbono. E o Brasil não. O Brasil tem uma possibilidade de ser um local onde essa energia vai ser bem utilizada numa produção, numa industrialização verde. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima e Crescimento Verde tem 10 ministérios que participam. Nós tivemos uma reunião há 15 dias atrás, trazendo toda essa pauta para a gente desenhar uma política industrial verde, uma política industrial na direção de uma nova economia verde global. E dentro desse ministério nós temos aí transformações institucionais, priorização de projetos, incentivos econômicos para acelerar essa nova economia verde, especialmente essa indústria verde brasileira. Pois é, o senhor citou aí a energia limpa. Como é que estão as políticas de fontes renováveis no Brasil? Como é que está sendo essa transição energética aqui no país? A gente está avançando rápido? O Brasil bateu recorde ano passado de energia eólica e solar. A energia eólica bateu 51 gigawatts e a solar bateu 14 gigawatts instalados. Só para ter uma ideia, é do tamanho de Itaipu. Itaipu tem 14 gigawatts instalados. Então, nós já instalamos uma Itaipu de energia solar. Esses números devem dobrar nos próximos anos. O Brasil é, por características naturais e econômicas, um país que tem aí a possibilidade de geração de muita energia renovável. E aí nós estamos partindo agora, nesse momento, pelo
a energia eólica no mar, a energia eólica marinha, eólica offshore. Produzir energia no mar. E o Brasil aí, por características naturais, tem um litoral com 11 mil quilômetros de extensão, né? Uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. O nosso mar é bastante vasto, nós temos uma área vasta aí de oceano, com ventos constantes, sem tempestades. Isso faz com que os cálculos da produção de eólica marinha sejam um dos mais baratos do mundo. Os custos de produção provavelmente serão um dos mais baratos do mundo. Se transformado em hidrogênio verde ou amônia verde, essa energia pode ser exportada. O potencial dessa energia são 50 Itaipus no mar, especialmente no Nordeste, onde se pode fazer uma industrialização baseada nessa energia limpa e uma industrialização no Nordeste. Eu vou visitar agora a primeira fábrica aí de hidrogênio verde, ainda esse mês, e eu acho que é bastante importante a gente incentivar toda essa nova economia verde que está acontecendo no Brasil. Ministro, traduz para a gente, então, o que é esse hidrogênio verde e esse novo mercado, como é que ele pode ajudar aí o meio ambiente? O hidrogênio verde é um hidrogênio de fontes renováveis. Biomassa, você pode ter hidrogênio de biomassa, de energia eólica, de energia solar, e assim você produz um combustível, uma célula combustível que pode movimentar navio, pode movimentar veículo, pode substituir na indústria, você pode substituir o gás por hidrogênio. Você tem várias possibilidades. Estão apostando que esse é o combustível do futuro. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil de andar num veículo a hidrogênio. Fiquei impressionado com o conforto do veículo, o silêncio do motor do veículo e a potência do veículo. E mais ainda, o que sai no escapamento é vapor d'água. Então, essa é uma tecnologia bastante interessante. É um veículo que já está em escala industrial em outros países. Ainda é um desafio para o Brasil, porque o Brasil é um país que tem umas características aí que todas as rotas serão importantes. E a principal rota do Brasil é o etanol. O híbrido é etanol, o híbrido elétrico com etanol, nós temos aí um dos menores índices de emissões, mas o hidrogênio é uma possibilidade também nessa rota de uma nova economia verde global. E os países, principalmente os países da Europa, Japão, Estados Unidos, estão apostando bastante no hidrogênio verde. O Brasil será um grande produtor de hidrogênio verde, tanto local quanto internacional. Certo, ministro. O Brasil também tem aí políticas para ajudar na redução do efeito estufa, como a redução das emissões de carbono. Há um decreto que cria um mercado regulado de crédito de carbono. Explica para o nosso ouvinte o que é esse mercado, como é que ele funciona. Esse mercado funciona da seguinte forma. Eu tenho aí uma atividade que emite gás de efeito estufa e eu não consigo reduzi-las na velocidade que eu gostaria. Por uma impossibilidade física, você não tem tecnologia para fazer essa redução, ou a inviabilidade econômica. Aí o que eu faço? Eu compenso parte dessas emissões que eu não consigo reduzir. E assim vou caminhando na direção de uma neutralidade climática até 2050. Então, o que acontece? Esse é um projeto. Eu tenho que comprar créditos para compensar as emissões. Do outro lado, projetos verdes, projetos que reduzam as emissões, geram créditos. Então, você vai ter projetos de floresta nativa, de conservação de vegetação nativa em todos os biomas, de restauração florestal, de plantio de árvores, eucalipto, pinos, por exemplo. Papel e celulose é um setor bastante importante para a geração de créditos. O próprio etanol, você pode gerar créditos. Você tem várias possibilidades. A indústria de baixa emissão, a agricultura de baixa emissão, todas essas diversas fontes fazem do Brasil também um potencial gigantesco de exportação de crédito. O Brasil representa menos de 3% das emissões globais e o mundo representa 97%. Então, esse decreto olha a possibilidade de você exportar crédito. E o que nós fizemos? Criamos uma central única de registro, o SINARI. E, através dessa central, você traz transparência, credibilidade e não dupla contagem. E assim você traz a confiabilidade nesse mercado, nesse novo mercado que está nascendo, para poder fazer com que os brasileiros ganhem mais ainda quando preservam e quando reduzem as emissões. A redução do metano ajuda também nisso, né, ministro? Exatamente. Nós temos um programa Metano Zero. O Metano Zero, ele trouxe incentivos
fiscais, zerou os impostos federais na aquisição de equipamentos para montagem de usinas de biogás e biometano, o biogás, produção de energia, o biometano, produção de combustível. Eu tive a oportunidade de andar num veículo pesado, um caminhão e um trator a biometano. E quando você produz isso localmente, aí o programa Metano Zero, ele tem um foco exclusivo aí em suinocultura, avicultura, açúcar e álcool e aterros sanitários nas cidades. Quando você produz na suinocultura, por exemplo, eu visitei um produtor que tinha 3 granjas, ele queria ampliar para 5 granjas. O que ele fez? Ele montou um biodigestor, captou esse metano que ia para a atmosfera e transformou ele em biogás, ele se transforma em energia, ele recebia R$4.000 por mês a mais por fazer essa atividade. E o resíduo que saía dali era um biofertilizante. Então são soluções como a do metano, desse programa de metano, que traz soluções climáticas lucrativas. Lucrativas para o produtor, para as pessoas e para o meio ambiente. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A íntegra da conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio. Você vê o endereço aí na sua tela.